E se as histórias que a gente mais gosta de ficção científica, sabe, de super-heróis, alienígenas, e se elas estivessem, na verdade, recontando uma heresia de 2000 anos atrás? Hoje, a gente vai mergulhar no argumento fascinante do Dr. Michael Heiser, que faz uma conexão surpreendente entre o Vale do Silício, Hollywood e uma fé antiga que muitos já esqueceram. Para começar, vamos dar uma olhada numa visão bem ousada do futuro. Existe um grupo de pensadores, os cosmistas, que acreditam que a ciência está chegando num ponto em que vai ser capaz de entregar os milagres que antes eram coisa da religião. Imortalidade, ressurreição, tudo isso, mas através da tecnologia. Essa visão de futuro tem um nome. É a chamada tecnoutopia. Um lugar onde a evolução humana não depende mais da natureza, e sim do que a gente mesmo inventa. E olha, isso aqui não é só coisa de filme, não. A gente está falando de transhumanismo, a fusão da nossa biologia com a inteligência artificial, a ideia de alcançar a imortalidade digital, fazendo um upload da mente para a nuvem, ou quem sabe até construir realidades virtuais inteiras para a gente viver lá dentro. São esses os projetos, né, que estão ali na fronteira da nossa ambição tecnológica. Agora é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O Dr. Heiser argumenta que toda essa corrida tecnológica não está acontecendo por acaso. Ela está, no fundo, reescrevendo as nossas ideias mais básicas sobre Deus, o universo e qual é o nosso papel nisso tudo. O Heiser aponta para uma mudança gigantesca. As religiões mais tradicionais, tipo o cristianismo, se baseiam no dualismo, ou seja, existe um criador que é separado da sua criação. Mas essa nova espiritualidade tecnológica pende para um monismo, a ideia de que não existe separação. Tudo, nós, o universo, a tecnologia, tudo faria parte da mesmíssima consciência divina. E qual é a justificativa para essa mudança? Muitas vezes o pessoal usa a física quântica. O argumento vai mais ou menos assim. Se lá no nível subatômico a realidade é toda esquisita e cheia de probabilidades, então talvez o mundo material que a gente enxerga seja só uma ilusão. E se o mundo físico não é tão real assim, o que sobra? A consciência, a divindade. Tudo vira uma coisa só. Só que, segundo Heiser, essa fusão toda tem um custo teológico bem alto para a fé tradicional. Por quê? Se tudo é Deus, então não existe um Deus pessoal com quem se relacionar. A salvação deixa de ser sobre graça ou redenção e passa a ser sobre despertar para essa nova realidade. Muitas vezes com uma ajudinha da tecnologia para vencer a morte. Mas aqui vem a grande virada no argumento do Heiser. Essa visão de mundo que parece tão futurista, na verdade não tem nada de nova. É uma ideia muito, mas muito antiga e que tem um nome bem específico. E esse nome é gnosticismo, um movimento espiritual bem antigo, que inclusive competiu com o cristianismo lá no comecinho. Certo, então o que é esse tal de gnosticismo? Bom, a essência da coisa é o seguinte. A crença de que este mundo material, o mundo que a gente vive, é na verdade uma prisão. E ele não foi criado por um Deus bom e verdadeiro, não. Teria sido criado por uma entidade inferior, uma entidade com falhas. O Deus verdadeiro mesmo estaria bem distante num reino totalmente espiritual. Para a gente entender as semelhanças, a gente precisa dar uma olhada rápida na história da criação gnóstica. A história da criação gnóstica parece uma tragédia cósmica. Começa com um Deus perfeito. Só que uma de suas emanações divinas, Sofia, comete um erro. E desse erro nasce uma entidade inferior, o Demiurgo. Esse Demiurgo, que a gente pode imaginar como um programador cósmico meio arrogante e cheio de falhas, cria o nosso universo material, como se fosse uma simulação cheia de bugs. E o pior, ele aprisiona uma faísca da divindade original dentro da gente, da humanidade. Por isso, a salvação no gnosticismo não vem pela fé, mas pelo conhecimento, a tal da gnose. É o conhecimento secreto de que nós não pertencemos a este mundo material, de que existe uma centelha divina dentro de cada um, e o objetivo é despertar para essa verdade e finalmente escapar dessa prisão física. E aí vem o passo final do Heiser. Ele conecta toda essa estrutura antiga com as histórias que a nossa cultura conta hoje. Ele argumenta que a cultura pop virou uma espécie de novo sumo sacerdote para propagar essas ideias. E os paralelos são de cair o queixo. O Deus distante e verdadeiro é aquela consciência cósmica, impessoal e da ficção científica. Os Éons são as raças alienígenas super antigas e avançadas. O criador falho, o Demiurgo, é só pensar no Deus criador arrogante de filmes como Prometheus. E a gnose, o conhecimento secreto, é aquele momento em que o super-herói descobre que tem poderes escondidos, que ele é mais do que humano.
Então, seguindo essa linha de raciocínio, as histórias que a gente consome sobre alienígenas que nos criaram, sobre super-humanos evoluindo para deuses, sobre o universo ser uma grande simulação, não são só entretenimento. Elas seriam veículos para uma visão de mundo bem específica. Uma visão de mundo gnóstica, que valoriza o conhecimento secreto e a ideia de transcender o mundo físico. Então, o ponto central é que, na visão do Heiser, essa nossa fascinação moderna com tecnologia, alienígenas e a divindade humana não é um passo em direção a um futuro novo, mas sim um retorno. Um retorno a um caminho espiritual muito, muito antigo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem provocadora, né? Numa era de inteligência artificial, de exploração do cosmos, que tipo de história a gente está escolhendo acreditar sobre quem nós somos e de onde a gente veio?